Então vamos lá, galera, bom dia para todo mundo aí, né? Nossa aula agora vai ser sobre a Índia. Tá tudo na nossa apostila, quem quiser pode estar acompanhando por lá também. Eu vou fazer um breve resumo sobre a aula aqui e depois vocês podem estar acompanhando aí através do vídeo, né? Então o objetivo proposto da nossa aula é conhecer os principais aspectos sociais e ambientais da China, analisar os aspectos econômicos do subcontinente indiano e compreender os principais conflitos sociais e ambientais vivenciados na Índia, né? Então a gente tem como introdução aqui, né? Segunda maior população do planeta, apresenta contrastes tão interessantes quanto a sua cultura e economia. Este país tem se destacado como país emergente graças ao seu rápido crescimento econômico e o aumento de sua influência internacional. A Índia, né, que já foi palco e berço das grandes civilizações da Ásia, hoje é uma das principais economias emergentes do planeta, com um IDH, né, de 130, né, mediano em comparação ao IDH mundial. Ainda se distingue dos demais países do continente asiático graças às suas características culturais, né? Considerada uma das civilizações mais antigas do planeta, a Índia é um país de contraste, onde a região do país mantém seu próprio modo de expansão, que se refere à arte, à música, à linguagem e à culinária, né? Nessa aula vamos aprofundar nosso conhecimento a respeito do aspecto físico e demográfico, econômico e cultural do subcontinente indiano e da República da Índia, né? Então vamos começar aqui com os aspectos gerais, né? Deixa eu botar vocês do lado aqui. Vamos lá então. A Índia, também conhecida como subcontinente indiano, localiza-se ao sul do continente asiático, né? Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver a pontinha da Índia, que sempre foi aí o local de grande desejo dos europeus, né? Principalmente no período das grandes navegações, né? Porque era de lá que vinha aí a grande maioria das especiarias, como nós vimos lá no sétimo ano, né? É o sétimo maior país do mundo em extensão territorial, né? Fazendo fronteira com outros países, né? 6 países fazem fronteira com a China. Tá aí o Paquistão, é um deles, né? Com a Índia, na verdade. Paquistão aí, que é o Paquistão, né? A China, o Nepal, o Butão, o Bangladesh, Myanmar, né? Toda a sua porção sul é banhada pelo Oceano Índico, o oceano que foi descoberto aí por Vasco da Gama, né? Foi o primeiro a chegar lá na época das grandes navegações, 1500, depois de 1500, século XVI, né? A Índia é uma república federativa composta por 28 estados, 7 uniões territoriais, sendo administrada por um sistema parlamentar. Historicamente, o país já viveu vários tipos de domínio do seu espaço, desde tribal, imperial a democrático religioso, por ser berço de muitas civilizações, principalmente no Vale do Indo, né? Apresenta uma diversidade cultural milenar, entre as mais conhecidas o hindu, né? O cristianismo e o islamismo. Então perceba que você tem aí, né, 3 religiões que estão dentro do território indiano. A gente não tem aqui o grande crescimento dos judeus, né? Mas lá você tem muitos hindus, alguns cristãos e alguns islamistas. O hindu é a principal religião, né? A principal crença, né, milenar que existe naquela região, né? Sua população em 2017 atingiu cerca de 1 bilhão, né, 339 milhões de pessoas, né? Então ele é o segundo na quantidade de pessoas no mundo, né? Muita gente, né? Sendo que este total, cerca de 1/3 residem em áreas urbanas, então é uma quantidade pequena, né? Se dividir para 3 isso daí, enquanto o restante, que é 2/3, residem em áreas rurais do país. Como veremos mais adiante, além da capital Nova Delhi, Mumbai e Calcutá, também concentra um expressivo continente populacional.
né? Bastante gente que encontraremos aí na Índia. É na Índia justamente que a gente tem aqueles formigueiros de pessoas, né? Formigueiro humano acontece também na Índia. E na Índia também é bastante interessante o trânsito, né? Principalmente daqueles tuk-tuk e das bicicletas, né? E motos, né? O trânsito na China, na Índia, ele é louco, né? Você pede para um vídeo para assistir sobre o trânsito na Índia, ninguém se entende. Quer dizer, a gente não entende nada do que está acontecendo, mas eles conseguem se entender, né? Então a gente vai ficar por aqui, né? Em relação à nossa introdução da Índia, né? E depois a gente continua a nossa aula. Valeu, galera, um abraço para vocês. Essa aula, né, da semana passada, né, vamos falar sobre a Ásia, né? Especificamente estamos falando da Índia, né? E vamos falar sobre os aspectos físicos, né? Vamos dar continuidade através do parágrafo e a gente vai desenrolando nossa matéria, né? Vamos lá, a Índia encontra-se na porção meridional do continente asiático. Se você for olhar, ele tem uma pontinhazinha, né? Uma ponta que o continente tem, que a Índia né? Para quem vem subindo da África do Sul, né, ela vai estar ao norte da África do Sul, ali no Oceano Índico, né? Com uma área de 3.258.000 km², o subcontinente indiano é formado pela Índia e por outros 6 países, que são ele Bangladesh, Butão, Ilhas Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka, né? O território indiano está sobre a placa tectônica única que forma o subcontinente indiano, sendo sua maior parte no território da Índia. É o 7ª extensão territorial do mundo, né? E o choque das placas indianas com a Eurásia forma o desdobramento moderno que nós conhecemos como Himalaia, né? Onde estão as cordilheiras do Himalaia, né? Formado por belas paisagens, uma fauna característica do local, seu relevo elevado e clima monsônico dificulta a passagem dos ventos e a umidade gerada na região, baixas e litorâneas, clima tropical nas regiões distantes e altas e climas desérticos, né? O país apresenta cerca de 7.500 quilômetros de litoral, onde 43% da costa é formada por praias arenosas, 46% por regiões pantanosas e 11% por costas rochosas, onde podemos incluir as falésias. Seus principais rios se originam na cordilheira do Himalaia. O Ganges é considerado pelos indianos como um rio sagrado que nasce no Himalaia e deságua no Golfo de Benguela. Bem, gente, olha só. Aqui tem algumas características físicas, né, da Índia, né, dentro aqui, é claro, do continente asiático. Mas o que a gente pode tirar de interessante nesse parágrafo que a gente viu aqui? Né? Subcontinente indiano, né, que é formado por 7 países. A gente tem a Índia como sendo o maior deles aí. Né? E aí, Bangladesh, Butão, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka são os outros. Isso aí é o que é interessante para a gente ver. É o que de vez em quando está caindo em concurso, né? A questão também da placa tectônica, uma placa tectônica única, né? Que faz aí divisa com a placa tectônica da Eurásia, né? E aí, quando aconteceu no passado o choque de uma placa com a outra, acontece a elevação do relevo, né? E essa elevação do relevo vai chegar aí ao que nós temos hoje, que é a cordilheira do Himalaia. Isso aí também é bastante interessante, a gente pode ver isso daí. Uma outra coisa interessante dentro desse parágrafo é a questão do clima, né? A questão do clima monsônico, né? Que vai dificultar a passagem dos ventos, da umidade gerando baixas e litorâneas, né? Tropicais nas regiões distantes e altas e clima desértico, né? Então essa altura do Himalaia, ela vai justamente impedir que os ventos úmidos que vêm do interior do continente cheguem até a situação que cheguem até ao interior da Índia, né? É isso que ele fala pra gente aí, né? Em relação aqui ao parágrafo de baixo, né, tem também alguns dados estatísticos aqui em relação da costa, que ela é muito grande, né, mas o que é mais interessante para a gente poder ver aqui é em relação ao rio,
né, ao Ganges, né, que é considerado como um rio sagrado, nasce na cordilheira do Himalaia e vai desaguar lá no Golfo de Bengala. Então isso aí são as coisas importantes que a gente tem que estar atentando aí, que de vez em quando acaba caindo em alguns concursos públicos, né? E também, é claro, também vai estar sendo apresentado isso daí no caso do Enem, né? O pessoal lá quando estiver lá no terceiro ano do ensino médio também vai encontrar algumas questões referentes à Índia lá no vestibular, né? Tanto no vestibular como no Enem, né? Vamos lá, dentre os principais afluentes do Ganges, podemos destacar os rios Yamuna, né? E Kosi, né? Que devido ao período de influência maçônica provoca anualmente inundações, né? A Índia possui ainda 2 arquipélagos, são eles o Laccadivas, né, na costa sudoeste do país, e as ilhas de Andamão e Nicobar, formadas através de erupções vulcânicas que a gente que acontece, a gente consegue ver aqui no sul da Índia, né? Bem, gente, esse mapa que aparece pra gente aí, né, um mapa de relevo, ele apresenta bem aqui o Himalaia, né? Nessa área mais cinza, onde está junto com o branco, que significa as áreas mais altas, né? Do continente, né? E o verde é a região mais baixa do continente, né? A região que está, na verdade, a nível do mar, né? Então você consegue ver aí na legenda desse mapa, né? O verde no nível do mar e o branco para 9.000 metros acima do nível do mar, né? É claro que nessas regiões aqui são regiões mais frias, né? Justamente por causa da altitude, né? É aquela dinâmica que nós já aprendemos, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, né? Então, os locais com 9.000 metros, com certeza, são locais onde você vai ter uma temperatura muito baixa, né? Onde você vai ter uma temperatura muito baixa e geralmente você vai estar com uma localidade com temperatura abaixo de zero, né? E congelado o tempo todo, né? Vamos lá, o Himalaia e o deserto de Thar influenciam significativamente na dinâmica do clima do país. Por isso, isso porque sua disposição favorece ao desenvolvimento das monções, né? Enquanto o Himalaia barra o vento frio vindo do interior do continente, né? Do continente asiático, para poder chegar até a região da Índia, né? O Himalaia é tão alto que não vai deixar esse vento chegar ali, né? O território... Gente, só um segundinho aqui, por favor, tá? Vamos lá então, gente, já voltei, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, o Himalaia e o deserto de Thar, né, influenciam significativamente a dinâmica climática do país, isso porque sua disposição favorece o desenvolvimento das monções, enquanto o Himalaia barra os ventos frios vindo do interior do continente, o deserto de Thar atrai os ventos úmidos vindo do oceano. O território indiano apresenta também uma grande biodiversidade, concentrando cerca de 76% de toda a espécie de mamífero e 12,6% de espécies de aves. O país apresenta várias regiões elevados níveis endêmicos, né? Ou seja, espécies que ocorrem apenas naquela região. Estima-se que 33% das espécies indianas sejam endêmicas, ou seja, não existe em outras localidades, né? Bem, falando mais uma vez aqui em relação ao clima, né? A dinâmica climática dessa região, principalmente em relação às monções, né? Então o Himalaia, devido à altura, ele acaba barrando os ventos úmidos que vêm do interior do continente asiático em direção à Índia, né? Assim como na divisa entre Paquistão e a Índia, né, você vai ter o deserto de Thar. Cerca de 80% do território do deserto faz parte aí da Índia, né, e o restante faz parte aí do Paquistão, né, e esse deserto ele acaba atraindo essas correntes, né, úmidas que vão acabar batendo na cordilheira também do Himalaia, gerando aí as monções, que são um período de muita chuva naquela região, né. Curiosidade: poluição e ameaça do rio Ganges, né, o rio sagrado
do povo indiano que está ameaçado, né? As pessoas que vivem em seu entorno ali acabam utilizando o rio como depósito de esgotos, né? Tudo quanto é coisa ruim que existe em relação à sujeira, eles jogam no Rio Ganges. Mas eles acham que o Rio Ganges ele é sagrado e ele vai purificar todas as pessoas, né? Vamos lá, o Rio Ganges é considerado sagrado pelos indianos, que acreditam que suas águas são capazes de purificar toda a impureza. Deve ser por isso que eles jogam o tempo todo todas essas impurezas no rio, né? Até animais mortos, você vê algumas fotografias, né? Animal morto boiando, que eles jogam, eles usam ali como depósito, porque ali tudo que morre vai ser purificado, né? E quem está vivo também, quando entra, vai ser purificado. No entanto, a poluição está matando o sagrado Rio Ganges e intoxica os devotos hindus. Ou seja, quando você tem contato direto com essas toxinas que estão dentro do rio, é claro que você vai acabar sendo intoxicado. Isso não é bom para ninguém, né? Uma corrente de resíduos está matando o Ganges, né? Vamos ver aqui em cima aqui. O rio indiano, mais sagrado para o hinduísmo, que passa por grandes centros de peregrinação, como Varanasi, onde milhões de devotos mergulham na água, né, em busca da salvação. Então você tem locais de peregrinação, as pessoas vão até lá para se purificar, mas acabam ficando intoxicadas, né? Para os crentes hindus, o Ganges é um deleite, né, que limpa os pecados, pois depois de se banhar nos 5 pontos de peregrinação que há em sua passagem pela cidade no norte da Índia, onde além disso é possível venerar diariamente de várias maneiras, né? A distância, tocando leve, a distância, né? De várias maneiras você pode venerar o rio. A distância, né? Tocando levemente, mergulhando, inclusive bebendo a água, né? Isso aí é que é justamente o que não deveria acontecer de maneira alguma, ingerir, né? A ingestão dessa água que está altamente contaminada e poluída. Isso acaba levando à intoxicação aí dos crentes, dos fiéis, né? Do hinduísmo, né? Em alguns pontos do Ganges, na cidade, o nível de bactéria fica a cada 100 milímetros e chega a 31 milhões com a confluência com o rio, com a foz do rio Veruna, né? E mais de 50 mil na popular Tulsi Ghat, né? Outra cidade, quando o máximo recomendável para o banho é de 500, né? E para o consumo é de 0, né? Mas eles acabam se banhando aí mesmo com 51 mil milímetros aí, né, de bactérias, né? Então é uma quantidade muito grande, né? Em alguns lugares até 31 milhões de milímetros de bactérias. Então isso aí é muita coisa e com certeza faz muito mal para a sociedade indiana, né? Tem, praticamente sim, né? E o rio tá morrendo, né? Infelizmente o rio tá morrendo. Inclusive eu vi uma reportagem que passou aqui no jornal, né, se não me engano foi no Fantástico, sobre a Índia, e mostra, né, como é que eles veneram o rio, eles tomam realmente banho no rio, e aí passou uma das pessoas se banhando no rio e atrás assim um animal morto boiando junto, né, fora fezes, né, urina. Tudo que é de ruim eles jogam lá no rio, porque eles acham que o rio tem capacidade de se regenerar. Mas a gente está chegando à conclusão de que ele não tem essa capacidade e realmente ele está ficando morto cada vez mais, né? Vamos lá, o estado do Rio é uma lástima, declarou a agência F e o presidente da fundação, né, que afirma que a situação é ainda mais alarmante ao longo de 5 quilômetros nos quais o povo interage com ele. Ou seja, na localidade onde o povo está diretamente ligado ao Ganges, né, estão morando em volta, estão jogando esgoto em volta, está usando o Ganges até para lavar roupa, né, para beber, e a situação está cada vez pior, né. O problema da limpeza do Ganges não afeta só a localidade, né, Varanasi, né. Ao longo dos seus 2.525 quilômetros de percurso, desde o alto do Himalaia, onde ele nasce, até a foz oriental no Golfo de Benguela, vive 400 milhões de pessoas e 1/3 da população indiana depende estreitamente das suas águas, né? Então, o rio é a forma de sobrevivência de toda essa cidade, né? De todas essas cidades, de todos esses cidadãos, cerca de 400
milhões de pessoas, realmente é muita gente utilizando esse rio, e se você não tiver aí preocupado com a limpeza desse rio, com certeza esse rio vai acabar morrendo, né? Bem, o nosso próximo tema aqui da nossa apostila traz pra gente é sobre a democracia. Tá morrendo cada vez mais, né? Só vai piorando, né? E se o pessoal não tiver consciência disso, ele não vai ter mais volta, né? Já é muito difícil voltar, né? Vai ter que fazer uma mudança muito grande em relação aí aos costumes, né? Tanto costumes sociais como costumes religiosos da população indiana, né? E existe aí uma grande... E também existe a grande possibilidade aí da Índia se tornar o país mais populoso do mundo em mais alguns anos, e a situação do Ganges vai piorar cada vez mais, né? Vamos lá, demografia, vamos falar de pessoas, né? Demografia é gente, né? Vamos lá, a Índia, né? Por ser a segunda maior população do planeta, né? 1,339 bilhões de habitantes, apresenta características singulares em sua demografia. Sua densidade demográfica nos últimos anos apresenta porções bem diferenciadas das demais nações asiáticas e emergentes do mundo. Assim como todos os emergentes, a população urbana teve um aumento significativo com as novas técnicas de mecanização agrícola, ou seja, você vai ter melhorias na agricultura e automaticamente você vai ter você vai ter pessoas emergentes, ou seja, crescendo de qualidade de vida, né? Crescendo em relação economicamente, né? Saindo de um patamar abaixo, né, de pobreza, e melhorando a sua situação de vida, passando aí por uma situação de classe média, digamos dessa maneira, né? Saindo do processo de miserabilidade. Algumas pessoas, nem todas, é claro, né? Então vamos lá, isso vai fazer com que tenha um aumento significativo, né? Com as novas técnicas de mecanização agrícola. Na Índia, o crescimento vegetativo e urbano chegou a ser de 11%. Mesmo com o aumento, cerca de 65% da população indiana ainda vive em regiões rurais, né? Então o campo é a maior, onde você vai ter a maior concentração de pessoas vivendo ali, principalmente da agricultura, né? Principalmente também da agropecuária, né? Da plantação e da criação de animais. A maioria da população ainda vive diretamente ligado a esse tipo de economia, né? Vamos passar então para a nossa próxima página. A gente vai ver mais um mapa aqui, né? Mapa da densidade demográfica indiana. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, né? Em relação à quantidade de pessoas, né? Pessoas por quilômetro quadrado. Aí onde está mais clarinho, eu acho que é 100, né? 100 pessoas por quilômetro quadrado. E lá no mais vermelhão, eu acho que é 2.500 pessoas por quilômetro quadrado. Então é uma quantidade muito grande, né? Levando em consideração que algumas regiões você tem aí uma quantidade praticamente de 1 ou 2 pessoas de quilômetro quadrado, como é, por exemplo, na região da Amazônia, como é, por exemplo, na região aí da Rússia, né? Locais de grande concentração de gelo, você vai ter, quase não vai ter pessoas por quilômetro quadrado. E na Índia, tudo quanto é lugar tem gente pra caramba, né? E ele não é o maior país do mundo, né? É o 7º, né? Então você ainda tem esse problema aí de não conseguir colocar as pessoas dentro dessa região, dentro dessa localidade, né? Lembra que a gente falou dos formigueiros humanos? Então, lá acontece muito nessa região aí, né? Dos formigueiros humanos. Vamos lá, a Índia apresenta uma taxa de natalidade de 2,6 ao ano, então está aumentando 2,6% por ano, né? A taxa de fecundidade, né, é cerca de 2,3 filhos por mulher, né? Então a mulher na taxa de fecundidade geralmente ela é entre os 15 e os 45 anos, né? A gente tira mais ou menos por aí essa taxa de fecundidade. Isso significa que cada mulher, em média, tem de 2 a 2,3 filhos, né? 2,3 filhos por mulher. Então isso é uma quantidade realmente grande, né? Se você for levar em consideração, umas têm 2, outras têm 3, aí tem umas que têm até mais, né? Mas a média é de 2,3 filhos por pessoa, né? Isso mostra que o crescimento vegetativo na Índia bate recorde de população relativa nos centros urbanos, continua elevada, sendo um país relativamente rural.
né? Embora o crescimento vegetativo indiano tenha freado, a ONU estima que em 2030 a Índia será detentora da maior população mundial. Gente, ela vai conseguir passar a China com um território menor, hein? Imagina como é que vai ficar esses centros urbanos aí, a quantidade de pessoas e aquele formigueiro humano que a gente já viu em outros desenhos atrás aqui, né? As cidades mais populosas do mundo se encontram nesse país, né? Bombai, né? Nova Delhi e Calcutá. Sozinhos somam cerca de 10 milhões de habitantes, cerca de 5% da população absoluta do Brasil, né? Então é gente pra caramba. Bem, essa questão de você ter muitas pessoas morando numa mesma região acaba causando aí um problema de falta de abastecimento, né? Falta de recursos, né? Nem todo mundo consegue os melhores recursos possíveis porque a quantidade de pessoas é muito grande. É justamente sobre isso que fala o parágrafo a seguir, né? Vamos lá, devido a essa gigantesca população, muitos não recebem os benefícios governamentais. O que seria esse benefício, né? Seria ajuda financeira, seria repasse de verba, seria como a gente recebe aqui no Brasil, Bolsa Família, qualquer tipo de ajuda emergencial, né? Melhores condições de educação, melhores condições de desenvolvimento social, melhores condições de saúde. Devido ao fato de ser muita gente, eles não conseguem aí suprir essa necessidade, né? Tendo áreas não atingidas pelo desenvolvimento, né? Então existem localidades que o desenvolvimento não chega porque é como se tudo que fosse gasto fosse gasto nos centros urbanos, onde tem a maior quantidade, não a maior quantidade de pessoas, mas uma acumulação, um acúmulo muito grande de pessoas no mesmo lugar. Lembrando que 65% da população vive no campo, né? Mas existem cidades que tem muita gente, né? A gente levando em consideração todo o território indiano, né? Mas tanto é que existem aí as principais 3 maiores cidades do mundo estão lá, né? Em relação à quantidade de pessoas. Vamos lá, porém o índice educacional, olha só que dinâmica invertida que é bastante interessante, né? A pobreza é extrema, mas a alfabetização é alta, né? A taxa de alfabetização, por exemplo, é mais da metade da população, cerca de 64% da população, né? Então você tem aí um índice invertido, né? Porém o índice educacional do país é um dos melhores do mundo, né? Então você tem aí uma taxa de alfabetização de 64%. Em alguns estados do país a taxa de alfabetização chega a ser de 91%, mas em contrapartida existem outras localidades dentro da própria Índia em que essa taxa é de 47%, né? Ou seja, são poucas pessoas. A cada 100 pessoas, somente 47 são alfabetizadas, né? E existem lugares que a cada 100 pessoas, 90... Oi? Não, é ruim. 47% é ruim. O bom é 91. 91 é bom. Né? Se você for levar em consideração a quantidade de pessoas que tem numa localidade... Não é ruim aqui. A taxa de alfabetização, por exemplo, é mais da metade. Então, em alguns estados é de 91, em outros são de 47. E o total é de 64. E esse tipo de cálculo, né, segundo aí os estudiosos, é o melhor do mundo. Né, é o melhor do mundo. Segundo os estudiosos que colocaram pra gente aqui. Né. Com certeza. Né, mas não é só lá não. Também no Brasil existe essa desigualdade. Existem locais aí que você tem a população muito analfabeta, né? Infelizmente essa é a realidade, né? Aqui embaixo aqui, gente, você vai ver o Ganges aqui, né? Olha a sujeira do rio Ganges, né? Um absurdo. Agora imagine você entrando aí nesse rio, né? Para tomar um banho, né? Para se purificar, né? O que você vai conseguir é pegar aí uma leptospirose, uma hepatite, seja lá o que for, né? É bem complicado, né? Bem, passando aí para nossa próxima página. Na próxima coluna, né? Vamos ver aqui, a rede sanitária e hospitalar do país também tem grandes problemas. O
que muitas vezes está ligado à religiosidade da população. O Rio Ganges, por exemplo, é um dos mais poluídos do planeta e está muito abaixo dos níveis de aceitação de poluição da OMS, né? Somando o péssimo sistema de saneamento básico, né? O Rio Ganges é um rio sagrado para a religião hindu e é um dos mais importantes para a história do país. Mais de 40 milhões de pessoas são afetadas por banharem-se ou por beberem água contaminada deste rio, né? Então você acaba tendo um problema de saúde muito grande, que está diretamente ligado à religiosidade, porque as pessoas não acreditam que vão ficar doentes se entrarem ou se consumirem a água do Ganges, mas eles acabam tomando essa água, consumindo essa água poluída, e eles acabam ficando cada vez mais doentes, né? Então isso aí é muito problemático. Isso tudo porque, como a gente viu acima, a gente tem aí uma péssima rede sanitária, né? Então o saneamento básico ele é ruim. Ele não tem tratamento de esgoto, né? Ou pelo menos não tem como deveria ter, né? E esse esgoto acaba sendo jogado aí no Rio Ganges, poluindo o Rio Ganges e intoxicando aí uma grande maioria dos crentes, né? Daqueles que acreditam na religião indiana, no hinduísmo, né? Vamos lá, a Índia e as desigualdades sociais, né? A grande diversidade cultural e socioeconômica indiana é uma significativa característica do país. Além da pluralidade de religiões praticadas no país, aonde podemos destacar o hinduísmo, o islamismo, os sikhs, né, e o cristianismo, de um grande número de línguas faladas, inglês, hindu, bengali, etc. A população encontra submetida a uma forte estratificação social. Estratificação social significa camadas, tá, gente? Existem camadas sociais, né? Da mais poderosa a menos privilegiada, né? Isso significa estratificação, né? O país enfrenta problemas sociais ligados tanto ao passado colonial, relativamente recente, quanto a aspectos religiosos. O sistema de casta também contribui para a segregação racial. Foi uma coisa que eu falei numa outra aula e você me perguntou, né, o Pedro, em que a religiosidade tinha a ver com o desenvolvimento social, né, dentro da Índia, né? E eu falei para vocês que existiam as castas, e essas castas elas faziam diferenciação entre os componentes das mesmas, né? Então você está aqui escrito para a gente aqui, ó, o sistema de casta também contribui para a segregação racial. Segregação significa separação, né? Quanto tempo a gente tem de aula ainda? Vamos ver aqui. Cadê? Quanto tempo tem, gente? Eu não estou conseguindo visualizar. Mudei aqui a tela. Ah, achei. 6h29, valeu. Então a gente vai ter aí vários problemas, né? Porque a casta ela vai dividir, né, a sociedade entre aqueles que têm mais poder e aqueles que têm menos poder, né? Existe ainda uma grande disparidade entre os ricos e os mais pobres, e milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Apesar dela ter aí um PIB em crescimento, né, esse PIB em crescimento ele não reflete a situação econômica das pessoas, né, porque aqueles que são ricos vão ficando cada vez mais ricos, né, e isso acaba, quando essas pessoas produzem mais, né, esses ricos produzem mais, aumenta o PIB, mas aqueles que são mais pobres continuam aí cada vez mais pobres e abaixo da linha da pobreza, né. O sistema de casta, vamos lá, consiste em uma forma de organização social que se baseia no hinduísmo, onde os membros dos clãs e famílias são designados a desempenhar um determinado trabalho nos lugares onde vive, sem que haja qualquer mobilidade social entre os grupos. Ou seja, o cara que é de uma casta, ele vai ser dessa casta até morrer. Ele não vai sair de uma casta para passar para outra casta. Ele vai ter que seguir, segundo o hinduísmo, né, fazendo ali aqueles trabalhos que somente aquela casta pode fazer, né? Vamos lá, de acordo com a lógica do hinduísmo, o sistema de casta é dividido em 5 partes, que vão de acordo com a estrutura
estrutura do corpo do deus Brahma, né? Observem a imagem das cartas aí, ó. Tem os Brahmanes, né, na cabeça, né? Aqui nos braços o Kshatriya, né? No centro o Vaishyas, né? O Sudra nas pernas e o Dalits lá abaixo do pé, tá vendo aí, ó? Então esses são os cinco castas, né, principais, as castas que existem aí dentro dessa sociedade indiana, né? Vamos ver aqui, ó, a cabeça representada pelos Brahmanes, né, Brahmares, né? Este grupo faz parte dos líderes religiosos, filósofos e professores, né? Então são aqueles que detêm o conhecimento, né? Os braços são representados pelos Kshatriyas, né? Grupo eixo a qual os militares e governantes fazem parte. Percebam que os governantes nem fazem parte da cabeça, não. Ó. Na cabeça são só os grupos que são líderes religiosos, né? Para você ter uma ideia. Né? O tronco é representado pelos Vaishyas, né? Sendo esta casta formada por comerciantes e agricultores. Né? As pernas e pés são representados pelos Sudras. Casta esta representada pelos artesãos, operários e camponeses, né? E a poeira sobre os pés, os Dalits. Percebam que ela nem faz parte do corpo, né? Também chamado de intocáveis. São considerados impuros, visto que não se originam do corpo do Brahma. Percebam aí que eles são aí a classe, a casta menos privilegiada. Por exemplo, quem é que faz a limpeza do esgoto? Né? São os Dalits. Eu vou dar um exemplo clássico. Você acha que alguma outra casta pode fazer a limpeza dos esgotos? Não, não pode. Eu posso. Meu esgoto entupiu aqui, eu fui ali e limpei. Eu, meu pai, o rapaz que mora aqui perto de casa aqui, a gente foi aqui e limpou o esgoto todinho. Mas se fosse lá na Índia, eu não poderia estar ali. Se eu fosse de uma outra casta que não fosse Dalit, eu não poderia estar fazendo a limpeza do meu esgoto. Então essas pessoas, elas são consideradas aí impuras. Bem, passando para a próxima aqui, ainda tem tempo ainda aí? 2 minutos. Hoje a gente vai sair e entrar, tá? Assim que cair a live aí, a gente sai e entra, tá? Vamos voltar. Então vamos começar lá em economia indiana hoje. Agora, né? No caso aí. A Índia ostenta há aproximadamente 2 décadas a invejável média de 6% de crescimento ao ano, sendo o segundo país que mais cresce no mundo, atrás apenas dos chineses. Então está crescendo cada vez mais, economicamente. A Índia faz parte do grupo dos países considerados emergentes, denominados pelos BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Os bons resultados na economia estão ligados basicamente ao seu grande parque industrial, um dos 10 maiores do mundo. Sua indústria encontra concentradas em poucas cidades, como Calcutá, Mumbai, Chennai, e Nova Delhi. Aí você perceba a inversão, Um dos países aí que tem uma quantidade muito grande de pobres, milhares de pessoas abaixo da linha da pobreza, é o país que tem aí uma das maiores médias de crescimento no mundo, invejável 6% por ano. Isso significa que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres mais pobres, e aqueles de classe média estão caindo. Estão ficando cada vez mais pobres. É isso que demonstra esse índice aí. Espera aí só um segundinho. Então, voltando aí, no nosso parágrafo, a Índia atualmente é considerada uma nação emergente, detém um desenvolvimento promissor e é invejável de países vizinhos, exceto a China. Para um país que durante os anos de 1950 e 1980 seguia tendência socialista, a abertura econômica foi muito danosa, gerando uma crise na balança comercial, porém dando uma maior aproximação aos países socialistas e capitalistas dentro e fora do seu continente. Com a abertura econômica, muitas empresas aproveitaram para utilizar a mão de obra abundante e inteligente da Índia para a sua produção industrial. Meus alunos, tem muita gente na China, tem muita gente que está desempregada, então ela precisava cada vez mais
de indústrias, né? E essa abertura econômica vai ser interessante para a chegada de indústrias estrangeiras no território indiano, né? E essas indústrias vão gerar emprego, né? Vai fazer com que o produto interno bruto cresça, porém o salário que é pago para essas pessoas não é um salário atrativo, né? Então, por isso que várias pessoas continuam abaixo da linha de pobreza, né? Continuam na miséria, né? O investimento direto da economia estrangeira é a principal engrenagem da economia indiana. Foi o que eu acabei de falar. Indústrias estrangeiras, empresas estrangeiras se estabelecendo, né, no território indiano, né? Principal engrenagem da economia indiana, que é referência na produção de softwares e insumos de informática, produção típica do pós-Segunda Guerra. Esse setor e demais atividades terciárias somam 54% do PIB nacional, né? Além disso, a abertura econômica trouxe a mecanização do campo, fomentando a produção agrícola no país, ou seja, dando maior incentivo e maior crescimento, né? Aonde nós temos arroz, trigo, algodão, né? Da indústria têxtil, a cana-de-açúcar, caprinos e ovinos são algumas das principais produções agropecuárias do país, que somam 28% do PIB. Né? Mesmo assim, enfrentam problemas na sua produção com intempéries e mudanças climáticas devido ao aquecimento global e, como nós vimos anteriormente, a questão das monções, né? Há medidas protecionistas criadas para elevar o imposto da produção agrícola do país também dificultam a produção agrícola, né? Então vamos passar aqui para a nossa próxima página. Prometo que eu não vou até meio-dia hoje não, tá? Só vou até as 11. Devido à grande participação dos lucros de estrangeiros na produção indiana, o comércio internacional indiano representa mais de 1% das transações mundiais. Logo, é o país de rápido aceleramento econômico, com cerca de 6% ao ano. Então, isso aqui foi uma coisa que eu falei para vocês também aqui, ó. Participação de lucros estrangeiros na produção indiana. Então, o lucro que fica no país, né, por mais que seja um lucro grande, ele, de certa forma, ele é externo, né? Ele não fica todo na Índia, né? Por mais que a Índia tenha um crescimento aí de 6%, o grande responsável por esse crescimento, né, a grande engrenagem desse crescimento é o dinheiro internacional, né? São as indústrias internacionais. Personalidade indiana e advogado, a gente já viu isso aqui lá na outra, né? O Gandhi, né, conhecido também como Mahatma Gandhi, foi o fundador do Estado indiano, né, enquanto os britânicos detinham o poder. Também figura importante e inspiradora para a luta não agressiva, foi também um dos instigadores dos acordos de paz entre hindus e muçulmanos, né? De grande importância aí o Gandhi, né? Ele é que falava que tinha que dar outra face, igual Jesus deu, né? Ele não gostava aí da agressividade para resolver os problemas, e sim somente através aí da conversa, né? Principalmente nesse período aí nesse período imperialista, né, aonde o grande representante, né, onde quem mandava realmente na Índia eram os ingleses, né? Então ele é um grande responsável também aí por esse movimento de liberdade do povo indiano, né? Vamos lá, outro ponto de grande difusão da sociedade, que representa elevados níveis de infraestrutura e modernização, chegando a ter ser chamada de Vale do Silício Indiano, né? No caso aí a cidade de Bangalore, né? Bangalore, né? Ela tem aí uma produção muito grande de silício, né? A cidade recebe destaque, a cidade de Bangalore, né, destaque pois apresenta cerca de 1.500 empresas e instituições de pesquisa científica e tecnologia, principalmente de indústrias no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A principal progressão econômica mostra que até 2050 a Índia terá mais das principais economias do planeta. Será uma das principais economias do planeta, ultrapassando o crescimento econômico dos Estados Unidos.
E por essa razão que o país se encontra no bloco dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo o país com maior força de trabalho do mundo, atualmente com cerca de 513 milhões de pessoas, né? Então são dados que a gente às vezes não sabe, né? Acha que a maior força de trabalho está na China, mas na verdade ela já está, a maior força de trabalho já está lá na Índia, né? Com 513 milhões de pessoas. Todavia, o crescimento econômico do país acarretou um declínio na qualidade de vida da população indiana, né? Então você produz muito, mas não se preocupa com a população e a qualidade de vida acaba caindo, né? Com a maior concentração de renda que o país aceitou com a abertura econômica, muitas famílias encontram-se na miséria. As diferenças religiosas passaram a ser socioeconômicas e apresentar segregações espaciais na infraestrutura e na distribuição de alimentos. Além disso, nos estados com maior atraso econômico, há a presença incisiva da AIDS na população de baixa renda. Então você ainda tem esse problema seríssimo aí, que é a distribuição de renda que é muito pequena, a segregação que acaba acontecendo devido aí a problemas socioeconômicos, a diferenças religiosas, né? E por mais que você tenha aí uma quantidade de milhões de pessoas trabalhando, né? Essas pessoas acabam não gerando renda suficiente aí para que muitas famílias, né, possam viver aí acima da linha da pobreza, né? E sem contar a AIDS, que é de extrema importância, extremamente agressiva na população aí de baixa renda lá na Índia, né? Bem, Bollywood e a indústria cinematográfica indiana. Isso eu vou deixar para a nossa próxima aula. Valeu, gente, um abraço para vocês aí e até mais.